Hoje você vai conhecer a megalópole de Curitiba, seja para viajar, fazer passeios ou curtir um final de semana. Vou te mostrar passeios incríveis, muitos deles sem pagar nada. Ainda vou te contar nesse vídeo como fazer todos esses passeios em um dia e saber dos segredos da cidade diretos dos moradores. Você vai ver agora no nosso canal Explora Brasil. E já vamos começar com um passeio inesquecível. Você precisa conhecer o Centro Histórico de Curitiba. O Centro Histórico de Curitiba não é apenas um marco de preservação arquitetônica, mas também um ponto de encontro cultural. Entre edifícios centenários, encontramos museus, galerias de arte, restaurantes típicos e cafés charmosos que convidam à exploração. E lembra que te falei que teria algumas surpresas? Falei que você pode conhecer os segredos e curiosidades de Curitiba direto dos moradores. Aos sábados, você pode curtir o Curitiba Free Walk, voluntários que te levam por um passeio de aproximadamente 2 horas, contando sobre os locais do centro, suas lendas e seus encantos, e o melhor de tudo é de forma gratuita. Você apenas deve fazer a sua reserva nos sites deles e o passeio só é cancelado em caso de chuva. Nosso segundo passeio, agora nós vamos conhecer um pouco da natureza no meio da cidade, localizada em uma área privilegiada da cidade, com suas paisagens deslumbrantes, uma estrutura que combina natureza e arquitetura. Você precisa conhecer o Parque Tanguá. Você será recebido por lagos tranquilos e cascatas que criam um ambiente sereno e relaxante. As trilhas bem cuidadas oferecem vistas incríveis, ideais para caminhadas revigorantes e momentos de relaxamento. Uma das principais características mais marcantes do parque é o mirante, de onde você pode admirar um cenário espetacular do pôr do sol sobre as águas. O Parque Tanguá também conta com uma estrutura completa para receber os visitantes, incluindo áreas de descanso, quiosques para piqueniques e um túnel que conecta os dois lagos, adicionando um toque de charme e experiência. Agora nós vamos explorar um dos ícones da cidade. Localizado no bairro Jardim Botânico, este jardim encanta visitantes de todas as partes com sua beleza e estrutura arquitetônica. O Jardim Botânico é um parque e você precisa ver como ele é lindo. Você será recebido pela impressionante estufa de 3 abóbadas, inspiradas no Palácio de Cristal de Londres, que abriga uma diversidade de espécies botânicas. Os jardins são meticulosamente cuidados, exibindo uma variedade de flores e plantas que proporcionam um espetáculo visual durante todas as estações do ano. Além da estufa e dos jardins, o Jardim Botânico conta com espaços para exposições temporárias, eventos culturais e educativos, tornando-se um centro de disseminação de conhecimento sobre botânica e conservação ambiental. As alamedas arborizadas e os lagos completam o cenário. Você vai amar os jardins incríveis que o Jardim Botânico possui. O Jardim Botânico de Curitiba é muito mais do que um parque botânico comum. É um verdadeiro ponto de encontro da natureza com a cidade, oferecendo beleza estética, educação ambiental e momentos de paz e tranquilidade para todos os visitantes. E que tal fazer umas comprinhas gostosas para você poder também ter uma degustação da culinária local? Localizado no Centro Histórico, estou falando do Mercado Municipal de Curitiba. Ao entrar no Mercado Municipal, você será envolvido pelos aromas deliciosos de frutas frescas, especiarias, queijos artesanais e iguarias locais. Os corredores são coloridos e movimentados, repletos de barracas que oferecem uma ampla variedade de produtos frescos e típicos da região. Além das barracas de alimentos, o Mercado Municipal também abriga lojas de artesanato local, onde você pode encontrar lembranças de sua visita a Curitiba, e há também pequenos restaurantes e lanchonetes. Eles vão oferecer pratos tradicionais paranaenses e até a comida que vai te deixar maluco, como o famoso sanduíche de carne louca. A arquitetura do mercado é um espetáculo à parte, com seus vitrais coloridos e estruturas metálicas que remetem ao início do século XX. Agora nos dirigimos ao imponente Museu Oscar Niemeyer,
uma das joias arquitetônicas de Curitiba e um espaço dedicado à arte e à cultura. Localizado no bairro Centro Cívico, o museu é carinhosamente chamado de Museu do Olho, devido à sua estrutura moderna e única, que é projetada pelo renomado arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Ao adentrar o museu, somos recebidos por uma vasta coleção de arte contemporânea, incluindo pinturas, esculturas, fotografias e instalações que refletem a diversidade e a criatividade artísticas. As exposições são cuidadosamente organizadas para proporcionar uma experiência envolvente, explorando temas que vão desde a arte brasileira até manifestações internacionais contemporâneas. O museu é realmente fantástico, mas mais fantástico mesmo é você deixar o seu like nesse vídeo, que vai ajudar muito o nosso canal. Seguindo o nosso roteiro por Curitiba, chegamos ao encantador Parque Barigui, um dos espaços verdes mais queridos pelos moradores e visitantes da cidade. Localizado no bairro Bigorrilho, ao entrar no Parque Barigui, somos recebidos por uma extensa área verde, cortada pelo rio Barigui, que serpenteia suavemente pelo parque. As amplas alamedas e trilhas convidam a caminhadas agradáveis, corridas matinais ou simplesmente relaxar em um dos muitos gramados disponíveis para o parque. O parque é conhecido por sua rica biodiversidade, abrigando uma variedade de aves, como garças e patos, que encontram no lago, um parque local, um local tranquilo para habitar. Aos fins de semana, é comum ver famílias inteiras aproveitando as áreas de lazer, playgrounds e quadras esportivas espalhadas pelo Barigui. Próximo ao parque, você também vai encontrar o Museu do Automóvel, que abriga uma coleção fascinante de carros antigos e clássicos. Uma viagem ao passado da indústria automobilística. Chegamos agora ao Bosque do Alemão, um dos locais mais encantadores de Curitiba. Este bosque combina a beleza natural com uma homenagem à cultura e história germânica que influenciou a região. Entrando no Bosque do Alemão, somos imediatamente transportados para um ambiente que mescla mata nativa, trilhas arborizadas e uma arquitetura que remete às vilas tradicionais alemãs. Uma das atrações mais marcantes é a Torre dos Filósofos, de onde se tem uma vista panorâmica da área verde ao redor e também toda a cidade. A torre é um dos convites à contemplação e ao registro fotográfico das paisagens curitibanas. Descendo pela trilha que leva à parte inferior do bosque, encontramos o Oratório de Bach, uma charmosa capela inspirada na música do compositor. Outro destaque do Bosque do Alemão é a trilha João e Maria, inspirada no conto dos irmãos Grimm. Você só não precisa jogar migalhas de pão e nem comer uma casa de doce. A trilha do pão e a casa de doces, ela é a história de João e Maria, não é? Bom, eu não me lembro muito, acho que estou ficando velho. Diz aqui nos comentários se realmente essa tinha pão e doce na história de João e Maria. A trilha passa por uma casa decorada com elementos da história e leva os visitantes ao mirante, que oferece uma vista deslumbrante da cidade. Com suas atrações únicas em ambiente acolhedor, o Bosque do Alemão é um lugar imperdível para quem visita Curitiba. Você acha que só de alemão vive Curitiba? Nós chegamos ao Memorial Ucraniano, localizado no Parque Xinhui, em Curitiba. Este memorial é uma bela homenagem à cultura e história da comunidade ucraniana que se estabeleceu na cidade. Ao sermos recebidos por uma réplica da igreja de São Miguel Arcanjo, de estilo tipo ucraniano, com suas cúpulas em formato de bulbo e decorações em madeira esculpida. Ao redor da igreja, encontramos um amplo espaço que abriga diversas peças de arte ucraniana, como esculturas de personalidades importantes da cultura ucraniana, símbolo tradicional da Ucrânia. Os jardins bem cuidados e a atmosfera tranquila tornam o Memorial Ucraniano um local ideal para passeios em família e momentos de contemplação. Além da igreja e das esculturas, o memorial conta com um pequeno museu que apresenta exposições sobre a imigração ucraniana no Brasil, suas tradições e contribuições culturais para a sociedade curitibana. Partindo do memorial ucraniano, vamos agora para outro país, ou melhor, um local que lembra a Polônia. Vamos ao Bosque do Papo, outro lugar de Curitiba.
Este bosque é famoso pela homenagem ao Papa João Paulo II, durante a sua visita à cidade, em 1980, e também aos povos poloneses, com casas que lembram a arquitetura polonesa e que foi visita pelo próprio Papa. Ao explorar o Bosque do Papa, somos envolvidos pela tranquilidade de seus caminhos arborizados e pela atmosfera serena proporcionada pela Mata Atlântica preservada ao redor. Além das esculturas e da casa histórica, o bosque oferece áreas de lazer, como playgrounds e espaços para piqueniques, ideais para famílias e grupos que desejam desfrutar de um dia ao ar livre, em meio a muita natureza. E agora, nós vamos para o Parque Passeio Público, é isso mesmo, esse é o nome. Então, visitar o parque mais antigo de Curitiba. Ele tem história desde o século XIX. Ele foi inaugurado em 1886. No parque, somos recebidos por uma atmosfera tranquila e acolhedora. Seus caminhos levam aos visitantes entre as árvores centenárias, largos ornamentais e espaços gramados perfeitos para piqueniques ou simplesmente deitar e relaxar ao ar livre. Com sua localização central e fácil acesso, o Parque Passeio Público é o lugar ideal para um passeio tranquilo em meio à natureza sem sair do coração da cidade. Continuando a nossa viagem por Curitiba, vamos explorar agora o Museu Paranaense, um espaço que mergulha nas raízes e na cultura do Paraná, localizado no bairro São Francisco, próximo ao centro histórico da cidade. O Museu Paranaense é uma verdadeira cápsula do tempo. Ele oferece aos visitantes uma viagem fascinante pela história, arte e tradições locais. Podemos explorar coleções que incluem artefatos arqueológicos, peças de arte contemporânea, objetos históricos e muito mais. Cada sala e galeria oferece uma visão única sobre os aspectos diversos da vida paranaense, desde a cultura indígena até a influência dos imigrantes europeus. É um lugar onde a história ganha vida através de narrativas visualmente ricas e interativas, convidando a refletir sobre a trajetória e a diversidade cultural do Paraná. Lembra que te falei que você pode fazer tudo isso em 24 horas? Agora nós vamos mergulhar no encanto da Linha Turismo de Curitiba. É isso mesmo, chama Linha Turismo de Curitiba. Esse serviço de ônibus turístico opera em um circuito que cobre cerca de 44 quilômetros e passa por 26 atrações imperdíveis. A linha do turismo é ideal para quem deseja explorar Curitiba de forma prática e informativa. Os ônibus são equipados com guias turísticos que fornecem informações detalhadas sobre cada parada, contando histórias fascinantes e curiosidades sobre a cidade. Você compra o bilhete, ele tem validade de 24 horas. Verifica o valor na data da compra, porque hoje está em torno de R$50. Mas pode ser que quando você for verificar isso esteja um pouco mais caro ou mais barato. O valor pode mudar. Se você não quiser descer do ônibus, a sua viagem pode durar aproximadamente 3 horas. Você pode descer e subir quantas vezes quiser, dentro do período de 24 horas. Começa a contar quando você passa o bilhete pela primeira vez. Então você pode descer em qualquer uma das 26 atrações. Aí você só tem que verificar os horários de funcionamento. Agora, se você quiser ir de Curitiba para outra cidade, você vai amar isso aqui. Vamos explorar uma experiência única, o passeio de trem de Curitiba até Morretes. Este passeio é uma verdadeira viagem no tempo, percorrendo uma das ferrovias mais antigas do Brasil. Foi inaugurado em 1885. Partindo da estação ferroviária de Curitiba, o trem atravessa paisagens deslumbrantes da Serra do Mar, com vistas panorâmicas de montanhas, vales e rios, e é uma oportunidade única para apreciar a natureza exuberante do Paraná, passando por túneis e pontes históricas que contam a história da engenharia ferroviária do país. Durante um percurso de aproximadamente 4 horas, os passageiros têm a chance de vivenciar o charme das cidades históricas ao redor de Curitiba, como Antonina e Morretes. Em Morretes, conhecida por sua deliciosa culinária típica como o famoso barreado, os visitantes podem explorar o centro histórico, visitar lojas de artesanatos locais e experimentar iguarias tradicionais da região. O trem tem desde vagões de classe econômica até vagões de classe luxo. Os valores irão variar conforme a sua escolha. Tem para todos os gostos, tipos e bolsos.
Você adorou o nosso passeio? Tenho certeza que você vai amar ainda mais ao assistir esse vídeo aqui do lado explorando todo o Brasil. Assista e se inscreva no canal.